Seja bem-vindo a mais um podcast do Amor Simples de Doar. Hoje a gente vai falar de um tema um pouco sensível, que é quando você descobre que o seu filho é um paciente oncológico. E agora, o que você faz? E a gente está aqui com o seu Bandeira, com o Bandeira, que vai falar com a gente um pouquinho sobre o que ele está passando aqui na Irlanda, né? Fala um pouquinho pra gente como é que você chegou aqui, como é que tá o Henrique, fala um pouquinho do Henrique. Tá tudo bem. Que bom. Bom, o Henrique ele veio para a Irlanda em 2024 fazer um intercâmbio, que é o sonho de todo jovem, né? É desbravar o mundo. E eu falava para ele que ele ia desbravar muito, muito mais do que só a Irlanda. E ele fez a renovação do visto. Em maio ele teve um inchaço no pescoço. A gente achou que inicialmente que era uma distensão muscular pela atividade profissional que ele exerce aqui na Irlanda. Um movimento mais brusco. Ele disse que não sentia dores nem nada e foi passar no que aqui ele chama de GP, lá no Brasil chama UPA. Sim. E a médica estranhou aquele volume no pescoço e encaminhou ele pro hospital. Ele acabou ficando uma semana internado, né, fazendo alguns exames. Dia 27 de maio ele teve o diagnóstico. Ligou pra gente, dando a notícia, que pega todo mundo de surpresa, principalmente eu e a minha esposa. E no dia 30, né, houve aquela mobilização familiar, né? Minha filha mora nos Estados Unidos, ela fala inglês, eu não falo muito inglês. Ela tem um cunhado que é médico, então a gente fez uma chamada de vídeo com a equipe médica do hospital daqui. Eu, minha filha, o cunhado dela e o Henrique, junto com a médica dele. Ela disse pra gente qual era a situação. O Henrique inicialmente queria voltar pro Brasil para fazer o tratamento lá, a médica não deixou. Falou que pela localização do linfoma não era recomendado ele ir para lá, teria que fazer o tratamento aqui. E para voltar pro Brasil, somente se eu conseguisse no Brasil um hospital, depois de 2 meses de tratamento, no inicial do tratamento, se eu conseguisse no Brasil um hospital que desse sequência no tratamento. E eu fui fazer essa busca. Mas todos os lugares que eu entrei em contato, hospital, inclusive políticos que eu fui buscar para poder fazer essa mobilização, nenhum deles me deram garantia. Eles falaram que ele chegaria no Brasil, ia passar por um posto de saúde novamente, fazer todo um processo inicial que ele fez para identificação. E a gente priorizou a saúde do meu filho, né? Então, falamos, não, vamos seguir o tratamento na Irlanda. É mais avançado aqui a medicina, você acha, para isso? Está mais avançada. Na realidade, não sei se também por conta do hospital que ele foi feito esse diagnóstico e dado esses tratamentos iniciais, ele está sendo muito bem cuidado. A equipe médica é muito boa. O cunhado da minha filha falou pra gente, deu essa tranquilidade pra gente, de que a equipe ele é muito coesa. Né? Então deu essa segurança para que ele fizesse, para que a gente mantivesse ele aqui. E aí no dia 2 de junho, dia 1º de junho eu embarquei. Nossa, né? bem rápido. Ele foi rápido também o início do tratamento dele, diagnosticou dia 27, dia 30 já fez a primeira sessão de químio. Dia 1º eu embarquei, dia 2 eu cheguei aqui. E aí eu tô acompanhando. É tudo muito supetão, né? Sim. É algo que ninguém espera. É uma notícia de surpresa. Ele relutou muito para poder contar pra gente, principalmente pra minha mãe, que ela chorou muito quando ele veio pra cá, né? Minha mãe ela é muito apegada com o Henrique. Então, por conta disso, e também minha mãe teve uma perda recente, né? O irmão dela tinha falecido, ele não queria contar pra ela. Ele queria contar pra ela somente se ele chegasse no Brasil para fazer o tratamento, e aí ela acompanharia ele muito próximo. Mas não é essa condição. Aí ele fez uma reunião a gente fez uma reunião de família, e aí ele contou pra minha mãe já começou a chorar e falou: eu sabia, eu tava sentindo isso aqui, eu falei pra você várias vezes. Ela começou a brigar comigo, inclusive, porque ela achou que eu tava escondendo. Eu falei, mas eu não posso te dar uma notícia que é ele que precisa É dele, dar. o momento dele, né? É dele, né? Precisamos respeitar, né, a vontade dele também. E quando ele entendeu que não tinha outra alternativa, ele fez. E aí, tô aqui, né, dando o suporte, mas entendendo que quando eu vim pra cá, mobilizei amigos, criamos uma vaquinha para poder estar aqui e acompanhar tudo isso. Uma amiga minha, ela disse uma frase que fez muito sentido para mim,
que é não foque no problema, foque no propósito. Qual é o propósito de você estar indo? Porque por uma lógica, né, natural, vamos dizer assim, é sempre a mãe que acompanha os filhos. Eu falo que quando a gente nasce, no hospital corta o cordão umbilical, mas esse cordão umbilical energético nunca é cortado. A gente é sempre ligado à mãe. E todas as vezes que um filho não está bem, a mãe sente. O pai, só se ele for muito ligado. Mas a mãe, ela sente de imediato. Por quê? Porque existe uma ligação ali. Uhum. E as pessoas perguntaram por que você e não a tua esposa. E eu entendi a frase dessa minha amiga. É porque também tem um propósito. Da mesma forma que isso está ensinando alguma coisa para o meu filho, também tem algo para me ensinar. Da mesma forma que tem algo do meu filho que precisa ser curado, também tem algo em mim que precisa ser curado. Só que eu preciso parar para entender. E quando a gente recebe um diagnóstico desse, qualquer pessoa vai fazer a seguinte pergunta, né? Por que comigo? Por que agora? Por que isso? Porque Deus não gosta de mim? Por que Deus está me castigando? A gente começa a questionar muito. Mas é sempre trazendo para nós a culpa. Verdade. Por que Deus está me castigando? Porque eu fiz algo de errado? E se a gente entender que Deus nunca castiga ninguém? Ele só ensina. E se ao invés de eu ficar perguntando por quê, eu mudar a pergunta, para quê? Verdade. O que isso vai me ensinar? De que maneira isso vai transformar a minha vida? De que maneira eu posso mudar com isso? Porque se eu ficar trazendo o porquê, eu vou estar sempre me culpando por tudo. Tudo aquilo que acontece de ruim na minha vida é culpa. Não é culpa. A gente precisa separar o que é culpa de responsabilidade. A gente precisa assumir as responsabilidades. Nós temos responsabilidades. E toda doença, eu entendi que toda doença, a causa dela é emocional. 99% é emocional. O que eu estou guardando que eu não estou pondo para fora? O que eu guardei que eu não pus para fora? Qual foi o choro que eu engoli? Qual foi a raiva? Como que era a minha relação com meu pai? Ou a minha com meu filho? Porque eu também podia me perguntar, por que isso está acontecendo comigo? O que foi que eu fiz de errado? Por que eu estou sendo castigado? Meu filho está longe de mim? Eu não posso dar para ele muitas coisas? Naquele momento eu fiquei preocupado, falei, cara, como é que eu vou para lá? Nossa. Nem disponibilidade financeira eu tenho neste momento. Só que se você desapegar e confiar, vai acontecer o que precisa ser acontecido. E vai aparecer na sua vida as pessoas que precisam aparecer. No seu caminho, quem precisa você encontrar. No aeroporto, na Inglaterra, quando eu estava vindo, eu parei. Eu não falo inglês. E aí você tem imigração. E o cara começou a fazer um monte de pergunta pra mim. Eu falei, agora me estrepei, né? Tô querendo ajudar meu filho e quem tá precisando de ajuda agora sou eu. Um casal de Santa Catarina que tava vindo pra cá, que o filho mora aqui, me ajudou. Quando eu cheguei em Dublin, eu já tinha... Quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu fui pesquisar sobre o linfoma dele, ajuda, alguma coisa aqui na Irlanda, e encontrei o grupo no Instagram. E mandei uma mensagem. No primeiro momento eu não fui respondido. Eu falei, tá tudo certo, porque tem um momento certo. A resposta da minha mensagem no Instagram chegou aqui depois que eu estava aqui. A Márcia entrou em contato comigo, já pediu para fazer uma chamada de vídeo comigo e com meu filho para entender a situação deles, colocou à disposição. A gente passou por algumas situações além do diagnóstico, porque quando você está num país distante, não é só que a notícia da doença, é tudo que envolve, né, esse diagnóstico. Sim. Então, é a escola que ele estuda que não deu nenhum suporte emocional. Nossa. O visto dele de estudante, ele precisa da frequência escolar para se manter legalmente aqui. A médica deu
um documento para ele entregar na escola e a escola simplesmente falou, não posso fazer nada. Foi feito vários e-mails, nós fomos 2 vezes lá. A diretora só falou, não posso fazer nada, porque ela está preocupada com o dinheiro dela. Renova, paga de novo o curso. A questão é suporte emocional. Que absurdo isso. Você recebe um diagnóstico desse, o teu emocional é abalado. E aí você precisa de apoio. Quem deveria te dar um apoio nesse momento, que é a escola, que o visto dele é por conta da escola, não deu, virou as costas. É o ponto de contato dele aqui, né? Entendeu? Exato. E aí, a gente conversando, a Márcia deu várias orientações, deu uma indicação no escritório de advocacia, que a gente já providenciou, está dentro do processo. E aí eu também me prontifiquei com a Márcia. Eu falei, o que eu puder contribuir, porque eu acho que tudo é contribuição, né? Se o bem, sempre que ele é plantado, ele germina. Então faça o bem, que o bem te volta. Verdade. E aí eu tô aqui com ele, a minha esposa tá no Brasil, com os meus pais, e minha filha nos Estados Unidos. Então a gente vai sempre fazendo triangulação. Hein? Tem muita coisa que a minha filha, por já ter mais experiência internacional, vamos dizer assim, já passou também por muitas situações, o Henrique fala muito com ela. Então ela dá muita orientação para ele, e para mim também. Dá muita força. Ela foi a primeira pessoa que soube, né? E falou, conta pro papai e pra mamãe, né? Tem que contar. Porque é preciso você contar com quem é a tua base. Verdade. Se você não puder contar com a tua base, você não vai contar com mais ninguém, né? Verdade. Então, muitas vezes as pessoas querem poupar o outro. Mas por que eu vou poupar você me sacrificando? Quando eu resolvo poupar alguém de uma notícia assim, eu me sacrifico, porque eu falo, significa que eu não enxergo ninguém como uma rede de apoio. Eu não enxergo que eu posso contar com alguém. E você disse que emoções guardadas. Emoções guardadas. No momento que você precisa de uma cura, você realmente tem que deixar ir, né? Você precisa deixar. E entender que às vezes você não quer falar, você não quer expressar. Existe dificuldade de comunicação entre pais e filhos. Mas se você não se permitir falar e o outro não se permitir ouvir, vai ficar mais difícil. Verdade, com certeza. Eu sou filho de nordestinos. O meu pai saiu de casa com 14 anos de idade, do sertão da Paraíba para São Paulo, sozinho. O meu pai tem fibromialgia, dores crônicas. Essas dores crônicas são emoções guardadas e reprimidas. Quis carregar o mundo nas costas, vive sentindo dores. Ele não consegue expressar. Eu sou um cara que chora muito fácil. E se você quer ver me chorar mais fácil ainda, é você falar dos meus filhos. Se eu falo dos meus filhos, eu choro. Porque são as minhas joias. O meu tesouro. Sim. Uma vez eu ouvi uma frase que fala assim, o que é herança e o que é legado? O que é herança e o que é legado? Herança é o que você deixa para as pessoas. E as pessoas brigam por aquilo. Se você falecer um dia, você vai deixar uma casa. As pessoas vão brigar pela casa. Legado é o que você deixa nas pessoas. Elas nunca vão brigar por isso. Verdade. Porque cada uma carrega dentro delas. É isso aí. De formas diferentes, às vezes, né? Então, os meus filhos são os meus legados. E você só transmite para o outro aquilo que você tem, aquilo que você conhece. A única coisa que conheço é amor. Foi o que a minha mãe me deu muito. E ainda dá, né? Dá. E o que ela me dá de sobra, eu dou para os meus filhos, ofereço para quem se prontifica a recebê-los. Você tá dando aqui pra gente agora. Obrigado. Com certeza. E quando você tem os seus filhos fora, você tem uma grande preocupação. Mas e se você olhar para você com orgulho? E se você olhar para você com satisfação? De pegar e falar assim, o melhor que eu tenho tá lá. Quando a gente troca mensagem aos meus filhos, eu tenho o hábito de às vezes escrever bom dia, minhas sementes de amor espalhadas pelo mundo. Porque eu tô na América do Sul, minha filha na América do Norte, meu filho na Europa. É verdade. E o orgulho que eu tenho dos dois. Porque o melhor de mim tá neles.
não tá o pior que eu tenho deles. Tá o melhor. Cabe a cada um transmitir esse melhor também para outras pessoas. Verdade. Então, receber um diagnóstico desse é difícil? É muito difícil. Como é que foi, assim, nesse momento, assim? Porque eu fico imaginando, eu tenho uma filha de 14 anos que mora aqui, ainda tá em casa, né? Mas fala muito de que um dia ela vai querer viajar. Ela já fez 22 países e ela tem só 14 anos. Mostrar o mundo pra minha filha, acho que foi a coisa mais importante que eu quis fazer. E não pra depois, você nunca tá pronto, né? Daqui a 10 anos, quando a minha filha estiver maior, vai viajar com ela. Não, viaja logo, gente, mostra o mundo. E eu sei que um dia ela vai bater a asinha e vai voar. E deve ter sido a mesma coisa pra você, né? Quando ele teve que ir no aeroporto, se despedir, todas as angústias ali, né? Tomara que dê certo. As felicidades, também orgulho, né? Esse misto de emoções. Sim. E como é que é receber essa chamada? E você receber uma notícia que você se preocupa, obviamente, não é uma... A gente fala muito aqui isso nos podcasts aqui, que não é uma sentença de morte. Não. É uma sentença de que alguma coisa vai mudar na sua vida, como a Márcia diz, para melhor. Ela diz que ela é uma pessoa muito melhor hoje, né? E como é que é para as pessoas que de repente estão vendo aí e falam assim, ai meu Deus, meu filho, não quero que acontecesse com ele. Como é que foi receber isso e como é que você acalma esses pais que estão assistindo e a mim também? Eu acho que a grande questão é assim, como eu disse, às vezes a gente fica perguntando, né? O que foi que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu deixei de dizer, ou o que eu deixei de demonstrar. Eu, como qualquer pai, não somos perfeitos. Muitas vezes a gente deixou de viver momentos para poder dar materiais. E os materiais se vão. E momentos não ficam. Quando eu vim pra cá, o meu filho até falou uma frase esses dias atrás pra mim. Porque, como pai, a gente quer proteger. E aí ele falou assim pra mim, pai, não adianta você querer reviver momento ou querer me dar o que você não deu. Né? Eu já cresci. E a minha resposta para ele foi a seguinte. Eu falei, eu não quero viver o que eu não vivi e não quero te dar o que eu não te dei. Eu quero te dar o que eu posso te dar agora. Eu quero viver o que eu posso viver agora. Que é o seu melhor naquele momento. Né? Porque o que eu não vivi, o que eu não dei, eu não tenho como dar mais. Porque o que eu não vivi, o que eu não dei, foi para o meu menino. Então eu vou viver e vou dar, continua sendo meu menino, mas é pro homem. Eu só quero que ele seja feliz. Seja perto de mim, seja longe de mim. Eu só quero que ele tenha orgulho dele. E que ele aprenda a celebrar cada pequena conquista dele. Ele trabalha de bartender. Se ele fizer um drink novo, celebre. Se ele conhecer alguém novo, celebre. Se ele puder transmitir um conhecimento, transmita e celebre. Porque às vezes a gente fica tão preocupado em querer transformar as pessoas, mas às vezes as pessoas são transformadas e a gente nunca viu a transformação dela. Existe um ditado que diz o seguinte, quem planta tâmaras não come tâmaras. Porque tâmara é uma árvore que demora 100 anos para dar uma fruta. Então plante a tâmara com a certeza de que alguém vai comer um dia. Plante uma árvore com a certeza de que alguém vai usar a sombra dela. Isso aí. Porque a gente tem essa questão de fazer e querer resultado imediato. Né? E nem sempre os resultados são imediatos. Nem sempre são imediatos. Mas continue plantando. Continue dando um passo de cada vez. E, como o próprio nome diz, o amor é simples de doar. Eu vi uma frase esses dias atrás que o a palavra per, ele vem sempre antes de alguns compostos químicos. Pergolato, peridróxido, que ele significa potência máxima. Perdoar
é a doação máxima. Quando a gente perdoa alguém, porque a gente tem aquele negócio de guardar mágoa, tristeza, rancor. Muito bonito isso. Quando a gente perdoa alguém, eu não estou perdoando o outro. Eu estou me perdoando. Então eu estou doando o máximo que eu posso. Exatamente, isso aí. Quanto mais eu libero, mais eu recebo. Mais eu me expando. Quem vai me ouvir agora vai falar assim, nossa, é muito filósofo esse rapaz. Ele não tem problema? Tem. Ele não perde a paciência? Perco. Mas eu só posso fazer algo pelos meus filhos quando eu faço algo por mim também. E essa frase que a minha amiga disse lá, que é não foque no problema, foque no propósito, é porque esse processo que meu filho está passando é um processo de cura. Porque meu filho já está curado. É um processo de cura dele. Mas se eu vim para cá antes da minha esposa, porque também é um processo de cura para mim. Com certeza. Jesus fala, né, mesmo que você não acredite, mas é uma frase que todo mundo usa, né, ama o próximo como a ti mesmo. E eu sempre vejo que as pessoas interpretam isso bem errado, assim, né, porque, tipo, para tudo e ama só o próximo, esquece de você, né. Na verdade, ele fala ama o próximo como a ti mesmo, como a ti mesmo. Como é que Se você vai conseguir amar alguém se você não se ama? Não tem como. É impossível, humanamente impossível. Você não tem como dar para alguém o que você não tem. Não tem como dar para o outro aquilo que você não tem. Entendeu? Então se ame. Não é questão de ser egoísta. As pessoas confundem muito amor próprio com egoísmo, arrogância. Eu falo para as pessoas assim, seja a sua maior prioridade. Só que as pessoas não entendem isso, né? Aí, se é minha maior prioridade, então é falar não para todo mundo. Não, até porque as pessoas têm dificuldade de falar não. E toda vez que alguém fala não, você pode prestar atenção que tem sempre uma justificativa na sequência. Você chama alguém para ir no almoço na sua casa, não posso ir porque estão me chamando. Por que você não simplesmente fala, não, muito obrigado? Verdade. Não precisa justificar. Né? E aprender a receber. Verdade. Como é que, nesse dia, assim, então, você recebeu notícia, você chegou aqui, como é que foi o tratamento dele? Você falou que os médicos foram... onde na verdade? Ele está fazendo tratamento no Mater, a cada 15 dias ele faz uma sessão de químio. E como é que vai ser esse tratamento e onde é o câncer? Qual foi um linfoma de Hodgkin, né, que foi no pescoço, e aí ele está em estágio 2 porque desceu para o peito. Sim. Tá fazendo quimioterapia a cada 15 dias, né? Ele faz na sexta-feira, então sexta, sábado, domingo ele fica muito mal, bem derrubado. Na segunda-feira, depois do almoço, ele começa a dar uma melhoradinha, fica mais animado. E aí abre o apetite de leão dele. Aí o papai tá fazendo comidinha brasileira pra ele? Tô fazendo. Não é, como diz o outro, não é a mamãe, né? Lembra da família dinossauro? Da família dinossauro. Não é a mamãe, não é a mamãe, eu faço... E ele brinca, né? Ele fala, pô, rapaz, você só sabe fazer isso, que eu sei fazer carne moída, frango no molho, frango frito. E carne cozida também, já. Então, dou lá umas melhoradas ali. Mas e aí o tratamento, como é que tá aí? Tá indo, a quimioterapia dele vai até setembro, né? A última quimioterapia dele acaba em setembro e depois, em outubro, a médica vai falar, se vai fazer mais sessões de quimio, se só vai fazer acompanhamento. Dia 13 de junho a gente foi fazer a sessão de química, ela fez uma radiografia dele, um raio-x, já mostrou a redução do linfoma. Que legal. Quando ele foi internado dia 22 de maio, estava bem inchado aqui o nódulo, né? E dia 13 de junho, quando ele fez, tá no raio-x, já diminuiu, tanto que o pescoço dele voltou ao normal, o pescoço dele estava inchado. Aí ele brincou, né? E falou assim, agora eu tô com o pescoço normal de novo. Deve ser uma emoção muito grande, né? Sim, tá ali do lado e acompanhando, né? E sentindo... Você volta para quando teu filho era pequeno, né? Fala, cara, eu dando colo aqui de novo, né? Cuidando, né? Mesmo que dentro das limitações, né? De língua, mas você fala, poxa, tô cuidando dele de novo, né? E quando eu vim para cá, eu falei, eu não vim para proteger, eu vim para dar segurança, porque ele se protege sozinho. Ele resolve muita coisa sozinho, né? Pela questão da língua, eu não consegui fazer nada, né? Burocraticamente falando, ele foi fazendo. Mas eu tô ali para dar segurança, não proteção. Eu vim para dar para ele o que ele precisa agora, que era segurança, não era proteção.
Exato. A função de pai é proteger, né? Mas ele está se protegendo. Eu vim para dar segurança para ele. Fazer com que ele se sinta bem, entendendo que é uma fase. O que ele vai aprender com isso e não focar, né, no que está acontecendo, né? Como é que eu supero isso? Quais são as mudanças que eu preciso fazer? Né? E de que maneira eu também posso contribuir com outras pessoas que passam pela mesma situação. Isso, exato. Né? Então, é sempre uma troca. Tudo é energia. Para quem não acredita em energia, tudo é energia. Energia, eu acredito bastante. Tudo é energia. Né? Eu estudo muito isso. Então, tudo é energia. Muito legal. E que mensagem que você deixaria para os pais aí que estão assistindo, de repente, com algum tipo de medo, ansiedade? Você é mestre em ansiedade, gente. Quem não assistiu aí, se não for o episódio anterior, talvez seja o próximo. Mas vem aí um episódio sobre ansiedade com bandeira que foi incrível. A gente já gravou aqui. Teve vários choros. Mas nessa tua questão aí de lidar com ansiedade... eu falo até por mim mesmo, por mãe, né? Ter minha filha de 14 anos, a criança da gente com febre, a gente já fica preocupado, né? Bateu a perna, a gente, às vezes eu escuto barulho no quarto dela. Giovana, o que houve? Que eu já penso que bateu com a cabeça. Então a gente já fica com aquela preocupação, né? E aí quando vem um diagnóstico um pouco mais forte do nome que foi colocado na nossa cabeça pra gente ter uma preocupação que a gente mostra de novo aqui, né, no podcast, que não deveria ser. Como é que é essa reação e o que você falaria para esse pai que está te vendo agora, que de repente está passando pela mesma coisa? Foca no que você tem de melhor para oferecer para ele. E lembra ele, né? Ele ou ela, seu filho, sua filha, quais são os potenciais que ele tem. Resgata isso nele, porque com certeza ele vai esquecer. Resgata nele a fé. E quando eu falo em fé, não é questão de igreja, templo. Ali é somente um monte de tijolo um em cima do outro. Deus está dentro de você. Todo mundo já ouviu falar que nós somos imagem e semelhança de Deus. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou um pedaço de Deus. Se Deus me dá a oportunidade de me curar, eu também posso me curar. Desde que eu me conecte com o meu Deus interior, o meu Deus exterior. E não fique, se Deus quiser. Por que se Deus quiser? Ele quer. Agora tem que ver se você também quer. Se sentir saudade do seu filho, ligue. Se puder ir vê-lo, vá. Se tiver que dizer para ele eu te amo, diga. Reforce. Porque todo ser humano busca é sensação de pertencimento. Seja na sua família, seja num grupo de amigos, seja num local de trabalho. No podcast anterior eu falei da questão do abraço. Abraço não é simplesmente 2 braços em volta do corpo. É quando você está num grupo de pessoas, seja seu local de trabalho, escola, família, onde você se sente acolhido. Abraço quer dizer acolhimento. Então acolha. Transmita para ele a certeza de que ele é capaz. E para ele viver. Porque a gente tem tanto medo de morrer que a gente esquece de viver. A morte é a única certeza que a gente tem na vida. E por que eu tô tão preocupado com ela? As pessoas falam assim, eu recebi um diagnóstico desse, foi uma sentença de morte. Mas a sentença de morte eu já recebi quando eu nasci. E se eu encarar isso da seguinte forma, isso agora é uma sentença de vida, que é para eu falar que amo para quem eu ainda não disse, abraçar quem eu não abracei, viver a experiência que eu não vivi e simplesmente fazer aquilo que eu vim aqui nesse mundo para fazer. Ser feliz. Eu acho que não tem nada mais bonito do que isso. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu tenho certeza que você está em casa aí, conectou, está aí com o seu lencinho, está emocionado, com certeza. Você é uma pessoa iluminadíssima, assim. Porque realmente Deus está tão presente dentro de você que a gente sente. Você deixa ele transparecer. Porque às vezes a gente tem Deus dentro da gente e a gente sufoca ele, né? Obrigada pela sua participação aqui.
Obrigado. E é isso, gente. Compartilhe, deixa aí seu comentário, conta a sua história. E a gente aqui segue. Vai acabar o podcast, mas a gente vai seguir conversando aqui. Um abraço. Obrigado.